Esse aí que vocês acabaram de ver é o mapa da HNJ, uma série que ia acontecer no meu canal, mas acabou que não aconteceu. O canal parou e tudo mais. E hoje nós vamos fazer um tour por esse mapa aí, que já faz um tempo que eu não entro, pra ver o que tem e falar um pouquinho sobre o que ia ter na série e tudo mais. Então vem comigo pra esse tour. O estádio era basicamente o estádio que a gente chamava de estádio da FIFA, dá pra ver escrito ali na lateral. E era onde iam ocorrer os jogos da série, porque a gente não ia ficar baixando o mapa ali, então tudo ia ficar no mesmo estádio mesmo. É um mapa pronto do estádio do Real Madrid, que daí a gente adaptou transformando no estádio da FIFA. Ele é mobiliado por dentro, tem a bola que a gente usava aí no meio, tem o vestiário pro time da casa e pro time visitante. A cidade era composta por algumas casas ali, lojas, por exemplo, uma concessionária, uma loja de chuteira e uma outra estrutura que não fazia o mínimo de sentido. Também tinha um zoológico e um lugar que a gente ia fazer o jornal Márcio se passar ali na HNJ. E também tinha um monte de estruturas aleatórias aí, como esse beacon com coisa de bedrock embaixo e esse templo do deserto. Bom, na cidade tinha umas plantações por aí, umas casas meio diferenciadas aí. Aí tá aparecendo a minha casa, que era a casa que eu ia me mudar, mas depois vocês vão entender quando eu falar sobre a história. Aí nós tínhamos lugar onde ia acontecer o jornal Márcio dentro da HNJ, que dá pra ver que era meio estranho o nosso modo de construir. Aí tinha a casa do João Vinícius. Aí era uma loja de chuteiras, onde tinha diferentes marcas de chuteiras, diferentes tipos aí. Tinha até um estacionamento aí do lado de fora. Daí também tinha a concessionária e umas plantações meio estranhas. Tinha esse carro aí também. A gente usava alguns mods no mapa, como dá pra ver. Só que nossa escolha de mods não era muito boa. Aí dentro dessa área do templo do deserto tinha diversas criaturas de batata venenosa. Aí tinha essa área de bedrock estranha. E essa casa com os blocos de tufo. Também tinha outra plantação e essa área explodida aí. Aí também tinha o mapa que mostrava o estádio de uma parte da cidade. Tinha um mini oásis ali. E tinha um zoológico, que por algum motivo o teto das jaulas era de vidro e a gente passava por cima. E também tinha esse caminhão aí que é bem importante na história da série. E ele é assim. E em geral a cidade é bem assim, esquisitinha mesmo. Eu não sei se a gente era só uma versão teste, enfim. Mas vendo agora, ela não é muito boa pra fazer a série. Mas é isso que a gente tinha, né? Bom, a história era que basicamente o meu personagem ia se mudar pra essa casa aí. Porém aconteceria um pequeno acidente no caminho. Daí eu iria até a cidade e o JV ia me ajudar. E por absoluta coincidência do roteiro, no dia eu e o JV estaríamos no nosso primeiro jogo de futebol. Que no caso ele jogaria pelo São Paulo e eu pelo Corinthians. E por absoluta coincidência do roteiro, eu e ele estaremos jogando um contra o outro. Bom, a série ela se passaria resumidamente em dois cenários. Primeiro que é o estádio e a cidade. Em alguns episódios a gente estaria mais focado no estádio, ou seja, a gente estaria ali jogando, fazendo as partidas. E o outro seria na cidade, no caso, que seria o que a gente chamava de HNJ fora de campo, que eram basicamente algumas histórias que a gente vivia fora de campo, aí na cidade. Por isso que tem todos esses cenários aí que a gente construiu, incluindo a nossa casa e etc. Bom, eu não tenho planejamento para essa série voltar, mas caso vocês deixem muito like nesse vídeo, talvez ali eu possa ver da gente voltar com essa série, que foi a primeira série aqui do canal, sério mesmo. Então, se vocês deixarem muito like, quem sabe a gente volta com a HNJ.